Glória a Deus, galera. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Sentem aqui na primeira fileira, na segunda, por favor. Peço encarecidamente. É tão ruim ficar longe de vocês. Então vem aqui para frente. Faça parte disso conosco. Você é muito mais do que bem-vindo. Glória a Deus. E mais uma palavra da nossa série. Olha para a pessoa do seu lado, faz uma cara de sério e fala: lute, lute. Lá em Gálatas 6, 5 a 7 fala assim, ó: porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Nós nunca vamos colher banana plantando abóbora. Quem já tirou a banana direto no pé de banana assim, comeu? É bom, hein? Mas você nunca vai plantar algo esperando outra coisa nascer. Você é feliz? Tem alcançado seus sonhos? Está exatamente onde deseja estar? Eu não sei vocês, mas eu tenho muitos planos. Muitos eu já alcancei, muitos eu ainda vou alcançar. Será que na sua carreira, nos seus relacionamentos, no seu ministério, na sua família, nos seus estudos, financeiramente, não? Será que você não está onde você gostaria? Será que você ainda não conquistou os seus sonhos? Será que aquilo que Deus tem para você já se cumpriu na sua vida? Já começou o processo de se cumprir o projeto de Deus na sua vida, no seu coração? Se não, quem é o culpado? Quem é o culpado de você não alcançar? Quem é o culpado de você não avançar? Quem é o culpado de você não sair do lugar? Quem aqui já se viu, olhou para si mesmo e disse: cara, eu não saí do lugar ainda? Quem já? Eu já, meu Deus do céu, eu olho para mim mesmo e falo: Jesus Cristo, eu preciso andar. Preciso evoluir, preciso chegar em um lugar novo, eu preciso alcançar coisas novas, eu preciso chegar a alcançar desafios novos, né? E muita gente dá desculpa, né? Fala: pastor, eu não terminei os estudos, né? A culpa é do meu pai, eu precisei ajudar em casa, eu não pude alcançar aquilo que eu queria, eu não pude fazer a faculdade que eu queria, eu não pude fazer o curso que eu queria, né? Por isso que eu ainda não alcancei. Né, você não conhece a minha família, você não conhece a minha ex-esposa, você não conhece a minha família, não sabe por que deu tudo errado. Aí a gente fica arrumando desculpa, arrumando culpado, né? Sabe por que eu não consegui? Porque eu tive filho. Muitas pessoas colocam, né, a culpa no próprio filho. Meu Deus, eu nasci numa família muito pobre, por isso que eu não conquistei. Eu não tive as oportunidades que a maioria teve. Eu não tive as oportunidades que, meu irmão da igreja teve. Eu não tive as oportunidades que as pessoas que estavam comigo tiveram. Se meu líder não tivesse me decepcionado, eu estava fazendo diferente. Se aquilo não tivesse mudado, né? Se não tivesse acontecido, eu estava fazendo diferente, mas meu líder, ele tinha que fazer, ele tinha que falar aquilo, eu não queria ouvir. E com isso tudo, a gente acostuma a culpar os outros por tudo que acontece de errado nas nossas vidas. É ou não é verdade? Estou mentindo aqui? Estou mentindo? É só comigo? Esse mundo faz você arrumar culpados ao invés de olhar para si mesmo e levantar e mudar a sua mente. E as pessoas até mesmo culpam Deus daquilo que elas perdem, daquilo que elas não conseguiram, né?
Mas esquecem que se a vida, né, a gente fala, né, poxa, a vida é minha. Beleza, a vida é sua, então vá. Conquiste, se mexa, resolva seus problemas, resolva suas emoções, coloque o foco na autorresponsabilidade. O que não aconteceu com você não é culpa dos outros, é culpa sua. O que eu não alcancei ainda não é culpa dos outros, é apenas eu que não tive, né, a coragem de dar um passo a mais, de dar um passo além, de ir aonde ninguém foi. Coloque o foco. Posso? Perdão. Claro. Eu gostaria de Meu Deus. levar vocês um pouquinho a uma reflexão agora. Pensa em algo que você já quis muito, que você sonhou, que alguém falou que você era capaz de alcançar, ou algo que alguém falou que você não era capaz de alcançar. Feche os teus olhos. Você que está aí em casa também, faça isso, por favor. Algo que você desejou, que você sonhou, que você pensou. Algo que você gerou alguma expectativa em relação a isso. Mas você não alcançou. Você desistiu. Talvez você nem tenha ido atrás. Agora eu quero que você pense o seguinte: por que você não alcançou? Quem foi o culpado? Ainda de olhos fechados, levante a mão. Quem conseguiu pensar em algo e quem conseguiu identificar o culpado por isso não ter acontecido, por favor. Uau, todos praticamente. A Bia vai ler, pode abrir os olhos, a Bia vai ler um versículo aqui para você, pode falar. Está lá em Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E nós estamos aqui, gente, olha isso! Tá vendo? Eu estou participando desse arena por um motivo muito especial. Não é a abóbora, é você o motivo especial. Mas, acho que foi na terça-feira, se eu não me engano, o Ézio veio me entregar essa abóbora. O Paulo, ele está de molho em casa, né, depois do acidente, mas está conosco, continua nos ajudando na transmissão, mesmo de casa. E quem esteve aqui no Arena do dia 16 de maio, mais conhecido Arena da Abóbora? A gente nem lembra, né, qual o tema. A gente lembra que era Outbox, era na série Outbox, mas foi marcado como o Arena da Abóbora, que foi uma arena onde eu achei uma caneca que estava na minha casa, cheia de sementinhas. A gente tinha colocado as sementes lá para depois plantar, e essas sementes, elas incharam dentro dessa caneca, porque havia água dentro dela antes, a água já tinha secado. E durante a ministração, Deus falou comigo. Falou que o nosso potencial era como a sementinha dessa abóbora, e que nós tínhamos que sair da caixa, né? Sair daquela caneca. E naquele dia eu peguei uma semente
das que tinham e dei uma semente para cada pessoa. Quem aqui recebeu a semente? O Jô plantou, né, umas sementinhas aqui na hora, no vaso. E eu quero dizer para você que aquelas sementes que o Jô plantou, elas não foram para frente. Ele colocou várias ali no vaso e nenhuma floresceu, porque a terra não era boa. E ó que eu cuidei, porque eu estava louca para ter uma abóbora em casa, desse dia, para ficar como memorial na minha vida. E não foi para frente, não apareceu nenhum galhozinho, nada, nada, nada. Mas no vaso ali na frente da igreja a gente também jogou, sem semear mesmo, sem plantar, sem fincar na terra. Nós jogamos algumas sementes, e se você for lá fora, você vai ver que existe um ramo muito grande, ainda não deu a abóbora, mas está lá, ali na frente. A gente deixou ali, vamos deixar até dar uma abóbora, não está muito bonito, né, porque misturou com as plantas ali da frente. E o Paulinho cuidou, eu sei que o seu chegou a dar abóbora, você sabe? Só o do Felipe deu flor. Quem mais que tinha? O Ju, o seu? Tá flor por enquanto. E essa aqui do Paulo, a gente estava contando, são quase 3 meses, né, gente? Porque 16 de maio, a gente está em... Que dia que a gente está, gente? Não, sim, o dia 8 de agosto. E o Paulinho já colheu. E sabe o que isso mostra? Que as nossas sementes, elas têm tempos diferentes de colheita, mesmo sendo plantadas no mesmo dia. O que você acha disso, Bia? Eu acho que nós podemos trazer isso para todas as áreas da nossa vida, né? E muitas vezes a gente acha que porque não germinou, né? No nosso tempo, quer dizer que não vai dar mais fruto. E não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E trazendo isso para a nossa vida financeira também, muitas vezes nós até temos a semente, nós plantamos a semente, mas nós chegamos a duvidar dela. Nós paramos de semear, nós paramos de adubar, de cuidar da nossa semente, de crer na nossa semente. E isso atrapalha a nossa colheita. Muitas pessoas, quando nós agimos com fé, mesmo na minha vida, assim, eu tenho passado por algumas situações e eu falo, vamos fazer isso, vai acontecer isso, e a pessoa fala assim, você está dando um passo maior do que a sua perna. E não, eu estou dando um passo de fé. E é assim que nós temos que fazer na nossa vida. Tampar os nossos ouvidos para as pessoas negativas que estão ao nosso redor e dar um passo de fé. Quem dá um passo de fé, colhe milagre. Quando nós ficamos na dúvida, quando nós ficamos com medo de semear, a minha semente também não teve uma terra boa. Eu cheguei em casa, na verdade não, foi o Olentino. Colocou num potinho com algodão, que a gente chegou à noite, colocou água e saiu o raminho, criou umas folhinhas, mas aí teve um dia que eu fui inventar de passar para a terra e não deu certo, não. Não sei se eu matei a semente ou se a terra não era boa. Tenho que aprender com o Josué. Enfim, mas não deu certo. Por quê? Porque a minha terra não era boa. E muitas vezes nós temos a terra boa, a nossa terra que nós plantamos a nossa semente de fé é o altar. E nós já temos essa terra. Nós não temos o porquê duvidar, será que vai dar fruto? Será que não vai? Será que eu vou colher? Mas não vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo de Deus. E nesse momento eu quero convidar vocês a preparar o seu dízimo, preparar a sua oferta, não pensando que, será que vai dar? Não. Você tem a terra boa, você tem a terra frutífera que vai dar fruto. A sua semente vai crescer, mas não é no seu tempo, não é no tempo de Deus. Também nós precisamos guardar o nosso coração. Eu estou passando por um momento complicado, eu prefiro, como que eu posso dizer? Eu vou deixar a minha semente aqui guardada, vai que eu preciso. E lá na frente eu dou. Não, você tem que agir com fé.
Quem cuida de você, quem cuida dos seus planos é Deus. É a música que nós acabamos de adorar aqui, de louvar. Pois tudo que eu sou, o que eu pretendo ser, pertence a Ele. Quem cuida da nossa vida, quem sabe os planos que Ele tem a nosso respeito é Deus. E não tem por que nós duvidarmos, porque se Ele nos criou, Ele que é o melhor para nós. Então, que nesse momento você possa separar a sua oferta, o seu parceiro de Deus, o seu dízimo, sem ter medo, sem duvidar, mas acreditando que a sua semente, ela vai dar fruto no tempo de Deus, conforme a vontade dEle. Amém? Você que preparou, pode trazer já. Temos as nossas maquininhas ali ao lado. Quem precisar. Ai, Jesus. Pois tudo que eu sou, Vai, Fê. que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu Bill, o Oswaldo te ajuda. Você, o Fer Oswaldo, pronto, formamos o trio perfeito. Tá aprovado, gente, para cantar na arena. Vamos lançar o primeiro CD já. Jesus. Vamos programar uma noite de talentos, né, gente? Vamos Cada descobrir. traz seu fone. Seu fone, seu protetor, né? Cada um mostra o seu talento. Sabe o que é mais, assim, que mais me chama a atenção na abóbora? É porque a flor, geralmente, é sinal de que vai dar fruto. Né? Aí o Juliano falou, o Felipe falou também, poxa, deu flor, mas não deu fruto. Né? E a gente falou muito de terra. Né? A terra não era boa, e é muito engraçado. Né? A terra, ela dita a velocidade com que a bênção vem. Então, acho que a terra, poxa, nasceu a abóbora. Nossa, que da hora que esse negócio aqui, pequenininho, né? Muito, muito, muito lindo isso, é obra de Deus. Te lembrando que é mini abóbora mesmo, né? É mini. Quem lembra disso? É o tamanho máximo dela, não é? Ou não? Não, tem Ela fica um vai pouquinho maiorzinho? maior, assim, dá para fazer porçãozinhas individuais. E muitas vezes nós perguntamos para Deus por que demora tanto, né? Mas esquecemos de olhar para a terra. Será que ela está fértil? Isso aí. Amém. Pode Então, orar. quero convidar vocês a fecharem os teus olhos. Estender a sua mão direita. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Deus, pela sua presença. Eu te agradeço, Senhor, por este momento. Meu Pai, e assim como a abóbora veio, Senhor, a dar o fruto, a semente que a pastora lançou sobre as nossas vidas, veio dar várias sementes, veio dar vários frutos. Que assim, Senhor, a semente que nós estamos semeando no seu altar, que nós estamos semeando, Senhor, nessa terra fértil, que venha, Senhor, gerar vários frutos, Senhor, também no nosso coração. Frutos, meu Pai, que nós usaremos para te honrar, para te glorificar, e que em todas as áreas da nossa vida, meu Pai, que nós venhamos colocar o Senhor em primeiro lugar, que nós não venhamos dar espaço para dúvidas, Senhor, mas pelo contrário, que nós possamos, meu Pai, viver de fé em fé, que nós possamos, meu Pai, viver crendo que o Senhor é o Deus do impossível. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, a maioria aqui levantou a mão, né, falando que encontrou algum culpado pelas coisas que você não alcançou. Nós queremos agora assistir o videozinho com o tema de hoje, lute
contra o culpado. Quem aqui quer aprender a lutar contra esse culpado que você encontrou? Vamos lá, então. Pode passar. Só o dinheiro traz felicidade. Para ter dinheiro, só trabalhando muito, mas muito mesmo. Só quem passa por cima dos outros é que ganha dinheiro. A maioria dos ricos são tristes e solitários. Dinheiro compra felicidade. E se não comprar, a gente manda buscar. As pessoas elas só têm valor se elas tiverem dinheiro. Eu ouvi dizer que no Brasil todo mundo roubava. Número 6, vídeo número 6. Isso de baixo. Aí. Não sei se é o mesmo. Aí, isso. Deus tirou meu pai e... Cara, por que, Deus? Por que você fez isso comigo? Com a nossa família, né? Por que você levou meu pai, se era para ele estar curado? E a partir de agora, eu não acredito mais tanto no que você falar comigo e eu não acredito mais tanto no que você é meu pai mais. Eu tinha 11 anos e de madrugada, todo mundo, uma choradeira, todo mundo chorando, eu sem entender nada. E aí eu fui no quarto da minha mãe. Aí tava todo mundo em volta dela e todo mundo ajudando. E eu, como era muito novo, eu não entendi o que estava acontecendo, né? E nem que, meio que, sei lá, nessa hora a gente quer se fazer de bobo e não acreditar no que está acontecendo. E aí ela virou e falou uma frase que me marcou muito. Falou bem assim, gente, coloca o cobertor no Salviano porque ele tá com frio. No caso, o Salviano era meu pai. Aí eu fiquei, como assim meu pai tá com frio? Ele tá no hospital, ele tá bem, como assim ele tá com frio? E ela falando isso toda hora, e aí que eu saquei que meu pai tinha falecido. Eu procurei vários pais na minha vida, assim, a bebida não era o meu pai, a mulher não era o meu pai. Eu procurei outras pessoas para ser amigos meus e fantasiar assim, tipo, bem que ser um substituto do pai, né? E não encontrei. Eu andava, às vezes eu estava num parque ou num ônibus, eu fazia questão de sentar alguém do lado de alguém mais velho, um homem mais velho, para fingir que é meu pai. Eu estava dentro do ônibus andando com ele, e ele estava lá do lado e ele não tinha morrido. E no final das contas a gente percebe que não é bem assim, né? Uau! Nós estávamos falando aqui sobre a abóbora, né, do dia 16, sobre as sementes da abóbora e o fruto que nós colhemos, né, ou melhor, que o Paulo colheu. Quem aqui já usou a seguinte expressão: eu sei o que eu faço da minha vida? A gente costuma falar principalmente para os pais, não é assim? Eu sei o que eu faço da minha vida eu tomo conta. Qual expressão mais que a gente usa para mostrar o quê? Que a vida é minha, o problema é meu. Mas na hora de nós falarmos, levarmos a responsabilidade daquilo que a gente não alcançou, daquilo que eu não conquistei, eu procuro um culpado. E o que nós queremos começar a falar aqui para vocês é sobre a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Nós precisamos assumir
a responsabilidade pelos nossos atos. Tudo que acontece na nossa vida são frutos das nossas sementes. É lógico que a atitude das pessoas, né, de alguma forma, vai influenciar, vai nos chatear. Mas isso é como se fosse um vendaval, uma chuva que vem na hortinha da sua vida. Mas o responsável pelas sementes da sua vida é você. E eu quero que você pense um pouquinho naquilo que você tem colhido. O que você tem colhido na sua vida? O Avelino iniciou aqui o Arena perguntando, né? Você está feliz? Você está satisfeito com aquilo que você tem alcançado? Você está feliz com a vida que você tem vivido? Você está onde você planejou estar? Talvez quando criança você tinha vários sonhos. E hoje os teus sonhos foram todos por água abaixo. Talvez você tenha tentado, como esse rapaz do vídeo, encontrar através de bebida, de relacionamentos, de outras coisas mais, né? Algo que está em falta na sua vida. Mas por que essa falta? Quem determina onde e como plantar é você. Então, nós já começamos aqui quebrando uma muralha. Né? Talvez quando eu pedi para você pensar num responsável, talvez você tenha responsabilizado o seu pai porque o seu pai não foi presente, a sua mãe por ter te abandonado, o seu patrão que te humilhou na frente das pessoas e a partir daquele momento você decidiu que não valia mais a pena. Talvez você tenha responsabilizado a vida financeira da sua família. Ah, para o fulano é mais fácil. O pai dele é rico. Para o fulano é mais fácil, o pai dele é crente, também vai na igreja. Os meus pais não vão na igreja, por isso que para mim é mais difícil. E por conta dessas desculpas que nós usamos, a nossa vida, ela caminha como se estivesse no piloto automático. O avião chega a uma certa altura, o comandante bota no piloto automático. Piloto automático é aquela pessoa do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe? Vai empurrando com a barriga, que no meio da trajetória esquece dos teus sonhos, esquece dos projetos. Talvez você tenha culpado a pandemia, não é? Ai, pastora, foi olhar esses dias meu livro dos sonhos, olha, essa pandemia não deixou eu realizar nada. Será que é a pandemia mesmo, gente? Será que o Deus de antes da pandemia é o mesmo Deus de agora? Será? Deus mudou alguma coisa? Será? Ou Deus sumiu durante a pandemia? Então, a pandemia, será que é culpa de Deus? Aqui a gente tem que colocar essas desculpas, né? Nos travado. E eu vejo que tem muito assim, né? Eu já vi pessoas tendo hoje, trouxe algo para a vida da pessoa, que ela vive hoje, que ela não está satisfeita, e culpa muito os outros, né? Eu já ouvi muito, de antigamente, as pessoas falavam assim, eu comecei a beber, né? Hoje eu bebo bastante, hoje eu fumo cigarro, porque na minha adolescência todo mundo fumava, né? Lá nos anos 80, 90, e você encontra pessoas adultas hoje e falam, né? Todo mundo fumava na minha adolescência, né? A gente sempre quer colocar a culpa, todo mundo fumava, todo mundo bebia, meus amigos bebiam, por que eu não ia beber?
Mas a grande verdade é que toda vez que a gente vai decidir a nossa semente, é a gente que decide. A situação pode influenciar, mas é a gente. Então a culpa é sempre, totalmente, a decisão é nossa. Tem uma frase da Bispa Lúcia que ela fala assim, que Deus nos dá as sementes. Os frutos são nossa responsabilidade. É forte. Quais sementes você tem recebido de Deus? E como você tem cuidado dessas sementes? Quais os frutos que você tem colhido? A partir de hoje, você precisa ser a mudança que você deseja. Quando a gente fala de sonhos, né? Quem aqui, sei lá, quando era criança sonhou com alguma coisa, sei lá, alguém sonhou em ser astronauta. Quem nunca, né? Eu sonhei em ser astronauta. Eu nunca. Não? Eu nunca. Eu sonhei em ser astronauta, né? Mas eu sonhava em ser pastora. A gente acaba vendo o quê? As dificuldades da vida. Poxa, por que a criança ela sonha tanto em algo que parece tão longe? Porque ela não olha para as dificuldades, não olha para as decepções, né? E aí ela tem uma vida, né, cheia de momentos ali que começa o quê? A segurar ela, a mostrar para ela que, pô, não é tão fácil, você não vai alcançar, você não vai conseguir. E às vezes vem até da nossa família que você não vai conseguir, que você não vai avançar, que os seus sonhos não valem a pena, né? Mas vale sim a pena, né? E é muito forte isso, porque quando nós somos crianças, nós não olhamos para aquilo que nós precisamos fazer para conquistar. Nós apenas sonhamos, né? E é isso que Deus espera de nós, né? Porque nós sonhamos e acreditamos. Sonhamos, né? E acreditamos, né? E por isso que Deus fala que nós precisamos de um coração de criança, porque quando você sonha e acredita, você alcança. E olha que interessante, né? Que a criança ela sonha e ela acredita. Mas aí a gente vai crescendo e vai acontecendo um monte de bagaceira na nossa vida. É assim ou não é? Da onde eu tirei você que fala bagaceira? Não é? Eu falei aqui, eu tinha o sonho de ser pastora, né? Desde pequenininha. E eu tinha realmente. E de gravar um disco. Cantando música de Deus. Disco, né, gente? LP. Porque eu sou do século passado, né, gente? A gente então... coloca no Spotify. Eu consegui fazer algumas participações, acho que está valendo dentro do sonho. Mas aí eu fui crescendo, eu sempre quis, de verdade, fui crescendo com este sonho, né? Alcancei, hoje eu quero ser bispa, obviamente, né? Não parei, alcancei, eu quero um nível maior. Mas nessa trajetória, aconteceram muitas coisas para eu desistir do meu sonho. Muitas coisas. Desde criança, não vou ficar aqui abrindo, né, o que aconteceu comigo, mas assim, aconteceram tantas coisas que se eu sentasse com você e falasse, você ia falar assim, não, tudo bem, muda de sonho. Esse eu acho que realmente não está valendo muito a pena você correr atrás, não. Né? Mas eu tinha convicção de que aquilo era para mim. Né? E não estou falando aqui que o seu sonho tem que ser pastor, porque não é todo mundo que é chamado para ser pastor. Imagina se todo mundo, né? A gente não ia ter ovelha, não ia ter discípulo, não é assim? Mas qual o seu sonho? Quais foram as bagaceiras que aconteceram no caminho? Eu fui machucado, gente, eu fui machucado por líder, por pastor, por bispo. Aconteceram coisas para me ferir mesmo. Só que se eu tivesse parado nessas histórias, eu não estaria aqui hoje. Você tinha duas opções. Ou parar e desistir, ou continuar. Exato.
E muitas desculpas, né, válidas. A gente tem muitas desculpas válidas, né, mas aí é decisão. Aí, e é isso, desculpas válidas. a gente tem muita. Mas aí a gente tem que parar e pensar o seguinte, eu vou parar e pensar e depois parar, né, gente? Ficou tão estranho, tudo que eu falei ficou redundante demais. Mas eu vou analisar a situação e falar, peraí, eu paro nas minhas desculpas ou eu prossigo para o alvo? E qual que era a frase de Paulo? Prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. E como deixar essas coisas para trás, Beatriz Caine? Como o Fer falou. Porque se deixar, os três falam, né? A gente engole a Bia, tadinha. Como o Fer falou, realmente, às vezes são desculpas válidas, mas é nossa decisão deixar com que isso nos afete ou não. Às vezes você passou por uma situação que poderia ter te parado, mas aí é opção sua você olhar e falar, não, tal pessoa fez isso, tal situação tentou acabar com o meu sonho. Sim, mas eu decido perdoar. Nós precisamos reconhecer também muitas vezes, porque não basta simplesmente, eu passei por uma situação, algo me feriu, eu vou ignorar e vou continuar. Não, nós precisamos resolver. Mas para nós resolvermos, nós precisamos saber o que nos feriu. Eu tinha um sonho, mas a minha família sempre falava que eu não ia dar conta. Então, eu decido perdoar a minha família e eu vou continuar. Quem tá é a minha família. Mas se eu der o meu 100%, se eu buscar, se eu for como criança, eu sonhar e eu acreditar, eu posso conseguir. Mas nós precisamos também entender, não, o culpado somos nós. Porque eu sou a principal pessoa responsável pela minha vida, mas sim pode ter pessoas que influenciaram isso. E nós precisamos descobrir quem são essas pessoas antes de qualquer coisa. Exatamente. Por quê, gente? Porque mesmo você sendo responsável pela sua vida, quando você não perdoa alguém, quem já assistiu aqueles desenhos onde tem os prisioneiros, e eles estão com uma corrente amarrada no pé com uma bolona, assim, né, que é um peso. Por que eles colocam aquela corrente com peso? Para que eles não consigam fugir, sair do lugar. Por mais que eles queiram sair do lugar, aquele preso mantém eles naquele lugar. E muitas vezes você quer muito alcançar o seu objetivo, os teus sonhos, e você sabe que você é responsável por isso, que ninguém vai fazer a matrícula na faculdade se você não fizer, ninguém vai estudar por você se você não estudar, não adianta seu irmão estudar por você, né? Você precisa estudar, você sabe de tudo isso, mas toda vez que você tenta, este peso te segura. Aí você começa a pensar nessas desculpas. Não, mas eu fui ferido, eu fui machucado, falaram que eu não ia dar conta. E perdoar é abrir aquela correntinha, aquela tornozeleira e liberar o seu pé de todo o peso que te prende nas tuas dores, que te prendem nas suas desculpas, que te prendem naquilo que te feriu. E quando eu falo desculpa, eu não estou menosprezando o seu sentimento. Mas eu estou falando que muitas vezes para nós é conivente, é uma zona de conforto, conveniente, obrigado, ficar preso. Porque eu não preciso me arriscar. Deixa a vida me levar.
Só que nesse caso a vida nem leva, porque a pessoa está presa. E o perdoar não se trata do outro, se trata de você. É você que está ficando livre. Você que está deixando o peso. O outro está bem, né? O outro está vivendo a vida, gente. Se está vivendo certo ou se não está, o problema é dele. Então nós precisamos perdoar, mesmo nós sendo, entendeu? Os responsáveis. Eu sou responsável pela minha vida. Mas eu não teria conseguido chegar até aqui hoje, ser pastora na Sara Nossa Terra, se eu não tivesse perdoado aquelas pessoas que me feriram. Porque se eu estivesse com mágoa ainda, se eu estivesse ainda culpando, se eu estivesse olhando para as situações que aconteceram, eu estaria muito provavelmente projetando tudo que eu vivi nos meus líderes novos. Então, olha como isso é sério. Eu tenho uma pergunta. Vai lá. Foi fácil? Claro que não. Talvez alguém acha fácil aqui perdoar, gente? Não é fácil, eu sei que não é. Mas é uma decisão. Perdoar é você decidir se libertar de todo o peso que te prende ao passado. Viver o seu presente e seguir em rumo ao seu futuro. Que quem fica preso ao passado não continue escrevendo a história da vida. Então, mais uma vez, eu quero que você feche os teus olhos. E que você pense naquelas pessoas que você colocou como os culpados, por você não ter alcançado, por você não ter chegado onde deveria chegar, aonde você planejou. Talvez você responsabilize o divórcio dos teus pais. Talvez você responsabilize alguém por não ter te dado uma palavra de apoio, por não ter te motivado. Decida perdoar essa pessoa nessa noite, ou essas pessoas nessa noite. Pode abrir os olhos. Você pode fazer como a mulher hemorrágica. Quem lembra aqui da história da mulher hemorrágica? Eu amo essa passagem na Bíblia, gente. Eu amo. Acho que eu já devo ter pregado este texto da Bíblia, sei lá quantas vezes, várias vezes, e de formas diferentes. E Deus falando coisas diferentes. E ela nos ensina muita coisa. E essa passagem está lá em Marcos 5, 24 a 34. Né? E ela fala que essa mulher ela passou mais de 12 anos, né, enferma, tentou de tudo, gastou tudo que tinha. Para ela, a opção mais fácil era desistir. Com certeza. Para essa mulher, a opção mais fácil era desistir. Talvez você já se encontrou nessa situação onde a opção mais fácil era desistir. Mas o preço da desistência, ele é muito maior do que a da persistência. Da persistência. Aí eu puxo o exemplo da pastora. Se ela em algum momento tivesse desistido, o preço da desistência dela seria as nossas vidas. Olha isso. Né? Deus, ele te alcançaria, eu tenho certeza. Mas ele só chegou na tua vida, você está aqui hoje sentado, ouvindo essa palavra, porque a pastora não desistiu. O bispo Robson Rodovalho não desistiu. E essa mulher aqui, ela também não desistiu. Ela podia muito bem falar, cara, já era a minha vida, acabou, né? Eu não tenho mais vida. A Bíblia fala que ela já tinha gasto todo o dinheiro. Já tinha gasto tudo, já gastei. Pô, ninguém pôde me culpar, ninguém pôde me curar. Né? Os médicos, ela podia falar, eu paguei tudo, gastei tudo que eu tinha. Ninguém pôde trazer cura para mim. Será que se
Jesus que está passando aqui vai trazer essa cura? Se tudo que eu tinha não pôde fazer isso? Se tudo que eu já fiz até agora não pôde fazer isso? A opção mais fácil era de desistir, mas ela persistiu. Sentar e esperar a morte. Exatamente. E ela poderia ter culpado muitas coisas, até mesmo Deus. Porque Deus não deu sabedoria para os médicos para me curar. Ela podia ficar lá frustrada, triste, desesperada. Ela tinha todos os motivos, todas as opções válidas para isso. Todas as desculpas válidas. E sabe o que eu acho, uma coisa que eu acho muito interessante nessa passagem, gente, é que a mulher naquela época, quando ela estava menstruada, né, no fluxo sanguíneo dela, ela era tida como imunda. Ninguém podia relar nela. Ela tinha que ficar separada. E essa mulher, há 12 anos, ela estava com hemorragia, 12 anos. Ela está, uma quarentena de 12 anos ela viveu. Imagina, se sentindo rejeitada, desprezada, imunda. E quantas vezes nós nos sentimos dessa forma? Ah, eu não sou o suficiente, eu não sou adequado para este cargo. Né? Eu não tenho tudo aquilo que estão pedindo. Eu estou fraco. Eu já tentei tantas vezes e não dei conta e não deu certo. Agora imagina só o quanto, não só emocionalmente, mas o quanto fisicamente essa mulher não estava fraca. Claro. O quanto ela devia estar em um estado assim deplorável. Com certeza. E só que ela fez acontecer. Ela não desistiu, ela creu, ela teve fé de avançar, ela teve a fé de ir fazer o que ninguém fez. Ninguém fez, tinha muita gente em volta de Jesus, muita gente tocando em Jesus, mas ninguém tinha a fé que ela teve. Talvez no seu entorno tem muita gente e muita gente melhor que você, mas a fé que está dentro de você, no teu coração, vai te levar longe. Vai te levar a crer que você pode fazer acontecer. Independente daquilo que você está vivendo, independente da sua realidade, faça acontecer. E aqui, você falou algo, você falou assim, ó, a fé que você tem vai fazer acontecer. E olha o que a palavra de Deus fala, que fé sem obras é morta. Eita, revelation. A sua fé, ela precisa ser demonstrada nas tuas atitudes. A sua fé te faz ser como uma mulher hemorrágica e te faz, vai ficar redundante de novo, mas te faz fazer acontecer. Entendeu? O que faz você fazer acontecer é a sua fé demonstrada nas suas atitudes. Quem tem fé, arrisca. E quem arrisca, conquista. Não conquista quem fica sentado. Quem não arrisca, não petisca. O Avelino está falando aqui, estou pensando no meu marido, gente. Amor, um beijo, eu te amo, muito. E muitas vezes a gente coloca a culpa, eu não tive ajuda de ninguém. E como o Avelino falou, né? Imagina como ela deveria estar fisicamente. Em momento algum na Bíblia nós vemos falar que tinha algum familiar com ela, tinha alguém ajudando ela. Mesmo assim, da forma que ela estava sem ninguém. Ela foi. Ela estava sem ninguém, ela não tinha mais esperança, ela não tinha mais jeito, mas ela tinha fé e atitude. E aí vocês podem estar assim, mas foi Jesus que curou ela. Claro que foi Jesus. Assim como é Ele que vai fazer na sua vida, que vai fazer na minha vida. Mas Ele faz mediante as nossas atitudes. E tem uma frase da Bispa Lúcia, mais uma frase da Bispa Lúcia que fala assim: Deus não se move pela sua necessidade, mas sim pela tua fé e atitudes. Uau. Não adianta você só mostrar a sua necessidade para o Senhor. Você precisa ter atitude em relação a isso. Não adianta nós reconhecermos, né, que o culpado sou eu, e a gente ficar choramingando pelos cantos. Porque eu não consegui isso. Porque eu
não tenho capacidade de entrar numa faculdade. Não. Nós temos que reconhecer e ter a atitude de mudar, de ter a atitude de ir atrás daquilo que nós queremos. E aquilo lá, né? Olha a minha situação, eu estou com uma necessidade, né? Eu estou numa situação que eu não consigo. Deus, olha a minha necessidade, vamos supor, estou sem dinheiro, estou sem trabalho. Deus, você não está vendo, estou sem trabalho. Mas olha que Deus, ele não vai segundo a necessidade. Não, é segundo a nossa fé e atitude. E a gente vê também nossos amigos e quer chamar ele para a igreja, né? A gente vê aquele amigo naquela situação emocional, né? Tá com depressão, a pessoa está triste, está ansiosa, está precisando de uma bênção, de um próprio trabalho mesmo, mas ela não tem atitude e não tem fé. Não tem como a gente ajudar alguém que a gente vê a necessidade, mas não quer ajuda, porque ela precisa da atitude e da fé. Exatamente. E existem, né, muitos exemplos, mas aqui eu vou dar 2 exemplos para vocês de pessoas que poderiam muito bem ficar olhando para dificuldades, poderiam muito bem desistir, mas elas deixaram um legado. Quem não desiste, deixa legado. O primeiro, Thomas Alva Edison, o criador da lâmpada da lâmpada incandescente que a gente conhece, né, do fonógrafo, do cinematógrafo, a primeira câmera que foi bem sucedida, entre muitas outras descobertas, né? Tem 1.093 patentes que é desse cara, né? E às vezes você fala assim, poxa, mas um cara tão bem sucedido, um cara tão top assim, a vida dele deve ter sido fácil. Ele nasceu em 1847, em Milão, Ohio. Ele teve uma formação restrita ao curso primário. Ele era o caçula de 4 filhos, e ele frequentou a escola formal por apenas 3 meses. O professor dizia que o garoto tinha um bicho no corpo, que é um coça-bichinhos estúpido que não para de fazer perguntas e que lhe custa aprender. Ele também recusava fazer as lições. Assim, quem acabou cuidando da sua educação foi a sua mãe, que era sua professora, e lhe ofereceu os primeiros livros de ciência devorados pelo menino, que montou um laboratório no sótão da sua casa. Aos 12 anos, o garoto já trabalhava. Aos 15, dividia as atividades entre o emprego e telegrafista, né, e as pesquisas por conta própria. Em Nova York, ele obteve sucesso 2 anos depois, inventou um indicador automático de cotações da Bolsa de Valores. Vendeu por $40 mil e que permitiu ele se estabelecer por conta própria e financiar as pesquisas que ele tinha. Ele podia muito bem, pensa só, um garoto de 12 anos sendo rejeitado pela escola, nem o professor queria ele na escola. Ele podia muito bem parar nessas dificuldades emocionais, parar nessas dificuldades, né? Quem conhece a história sabe que ele tentou mais de 1000 vezes fazer a lâmpada. Ele tentou mais de 1000 vezes. Então só deixa um legado quem não desiste. O que eu achei muito interessante nessa história foi o fato, até eu grifei aqui para mim, que é o fato do professor ter falado que ele tinha um bichinho no corpo, né? Porque ele não parava de fazer perguntas. Gente, se você quer ir longe e alto e avançar na sua vida, você precisa aprender a fazer perguntas. Isso é muito importante, assim. Toda vez que eu abro, a gente tem algum grupo aqui, enfim, de WhatsApp, eu falo assim, façam perguntas. Né? E que não chega a pergunta é uma tristeza para mim. Porque eu falo assim, meu Deus, não é possível, é a oportunidade de você crescer. Quando você estiver com o seu líder no seu DI, faça perguntas para ele. Não tenha medo. Às vezes você tem lá 40, 50 minutos, 1 hora com o seu líder. E você fala tudo que tinha que falar em 10 minutos, dá tchau e vai embora. Não! Faça perguntas. Sabe, seja curioso mesmo. Queira saber. Vai atrás da Bíblia. Quer saber como que esses homens de Deus, apóstolos, foram bem sucedidos ministerialmente falando. O preço que eles pagaram, vai ler a Bíblia.
Quer crescer em alguma área da sua vida? Vai atrás de alguém que venceu nesta área. Faça perguntas, assista as lives dessas pessoas. Né? Então, isso também fez com que Thomas Edison, né? Isso. Que a gente está falando. Que Thomas Edison alcançasse. O professor dele não percebeu. QI altíssimo que aquele menino tinha. Mas ele teve uma mãe forte. Mas não ia adiantar nada ele ter uma mãe forte, se ele não quisesse. Se ele não tivesse a atitude de devorar os livros, de fazer várias perguntas, de ir atrás. Nós começamos aqui pedindo para você pensar nos teus sonhos. Quais são eles? Faça as perguntas. Ao invés de agora de ficar, eu não consegui por conta disso, por conta daquilo. Comece a se perguntar, o que eu posso fazer a partir de agora? Como fulano alcançou? Toda vez que a gente tem reunião com pastores e tudo, eu vou atrás dos pastores. O que você está fazendo? Eu estou vendo lá, a sua igreja está crescendo mais rápido que a minha. O que você está fazendo? O que você fez na arena de diferente? Assim como eu tenho vários amigos meus de ministério que me perguntam também. Né? O nosso arena aqui mesmo, no início da quarentena, foi exemplo. Muitos me ligavam e perguntavam, pastora Grazi, como que você está fazendo? Como está sendo? Não é vergonha perguntar. O nosso bispo, ele fala que uma pergunta uma boa pergunta é mais importante que uma boa resposta. Com certeza. A pergunta vai te trazer a resposta correta, né? Quer falar o segundo exemplo? Você falou de tinham dois exemplos. O segundo é um cara chamado Chris Gardner, né, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Né, e ele tem uma fortuna de 600 milhões de dólares aí. Ele já dormiu na rua, já passou fome e frio junto com seu filho pequeno. Né? Não sei se vocês aí já lembraram. Eu acho que conhecem a história. Já né? lembraram do filme, da história? Né? A Procura da Felicidade. Quem nunca assistiu esse filme? Passou na sessão da tarde esses dias. Ninguém aqui assiste sessão da tarde. Já passou na sessão da tarde pelo menos umas 30 milhões de vezes. Não foi tanto, exagerado. Exagera só um pouquinho. Quem assistiu, gente, A Procura da Felicidade? É uma história real. Ele não desistiu. Não tinha nem sapato, né? Para ir me marcou muito essa cena. Para ir na entrevista. Né? E a forma como ele levava ali para o filho também, né? Sim. E quando ele foi para a entrevista, aconteceu tudo errado. Pois é. Tudo errado, tudo deu errado, chegou atrasado na entrevista e mesmo assim ele não desistiu e deu o melhor que ele tinha. Enquanto você... Né, essas são duas histórias, né, de muitas e muitas histórias de muitas pessoas que começaram do nada, que tinham realmente um grande nada. Pessoas que poderiam ter culpado alguém, alguma coisa e simplesmente seguido da mesma forma, com a mesma vida. Né? A gente estava comentando, tem muitas pessoas que a gente vê, né, simplesmente um dia após o outro e o dia acontece. Pessoas que não sonham, pessoas que não têm metas, pessoas que não têm um propósito. Né? E essas pessoas, elas podiam muito bem culpar a situação financeira, né? Culpar os pais, culpar o líder, culpar o chefe, culpar a história de vida. Elas podiam muito bem procurar um culpado, mas não. Né? Elas puxaram a responsabilidade e se tornaram, né, pessoas que fizeram a diferença. E muitas vezes a gente pensa, mas eu preciso fazer diferença nesse mundo, você precisa de fazer diferença primeiro dentro de si. Faça diferença dentro de si, escolha, né, coisas diferentes. Procure sua melhor versão, né? Procure melhorar todos os dias, procure ser alguém melhor todos os dias. O que eu posso fazer para ser melhor do que ontem? O que eu posso melhorar? Se alimente, né, de coisas boas, né, de conteúdo bom, né. Eu lembro do livro Rosto de Pedra,
que eu li inteiro. Do Top Bispo demais. Robson. Bispo Você Robson. leu inteiro, que bom, filho. Super entendi, li tudo, maravilhoso. interna. Parabéns. Esse ano eu tô lendo muito mais, novos avanços, agora quase acabando. E no livro Rosto de Pedra ele fala, né, do que a gente tem se alimentado, né, ouvido, visto, sentido. Então, se a gente quer alcançar algo, é igual eu penso assim, né, se eu quero alcançar algo muito grande, qual é o meu progresso, qual as etapas que eu vou ter que fazer, né, qual que é os processos que eu vou ter que fazer até atingir. E sempre a gente pode fazer algo. Seja um vídeo, seja um livro, vai te aproximar. Então a gente tem que também decidir viver a nossa vida se alimentando de coisas boas que vão nos impulsionar para o nosso alvo, né? Isso é algo que eu sempre faço, mostrei para o Avelino no meu caderno lá também, né? A gente separar, se planejar e é uma leitura, né? Onde que eu quero chegar? O que eu tenho que fazer? Escrever mesmo no caderno, né, pastor? Eu sempre falo. Escrever no caderno e sem desculpas. Para cima e conquistar. E o contrário que a gente pensa, o que você deve pensar, que alcançar o sucesso não é você acertar sempre. Né? Você só sabe que você tem que melhorar algo quando você erra, quando você cai. Né? Uma vez eu como alguém que gosta muito de assistir um filme, uma série, né, eu achei muito louco, né, teve uma cena lá que um cara muito rico construiu um prédio muito, muito caro, gastou quase tudo que ele tinha naquele prédio de tecnologia e deu tudo errado, sabotaram, deu tudo errado. Né, e aí uma pessoa virou para ele e falou: o que você vai fazer agora? Ele olhou: eu vou começar de novo. Não, mas não deu nada certo, tudo deu errado, pegou fogo, o prédio vai ser destruído. Mas eu vou começar de novo, né? Por quê? Porque o cara entende que não é aquilo que vai parar a vida dele. Porque ele entende que aquilo ali, né, é um motivo para ele melhorar. E as pessoas precisam entender que olhar a derrota, entendam isso, mas olhar as dificuldades com outros olhos. A dificuldade, Deus permite a dificuldade para te fazer crescer, para te esticar, para te fazer você chegar mais longe, para te ensinar que ali você não pode errar, que aquilo ali você vai crescer, para ensinar o teu coração a ser mais forte. É abrir mão daquilo que não vale a pena continuar, mas também reter as experiências. Eu fiz, deu errado, tá, o que eu fiz? O que deu errado? Foi nessa parte? Então eu vou tentar de novo, mas de uma forma diferente. Muitos, se vocês procurarem na internet, você vai entender o que eu estou falando. Muitos homens, né, muitos ricos, aí, os homens mais ricos do mundo, já passaram por momentos que eles ficaram pobres, perderam tudo. O que eles fizeram? Começaram de novo. Aí você vê o cara que perdeu tudo, daqui 1-2 semanas já está lá em cima, mas por quê? Não desistiu. Fracassado, gente, não é quem erra, é quem desiste. Exatamente. Talvez você errou e se sentiu um fracassado. Não, continua. Tenta de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E enquanto ele estava falando, fiquei pensando aqui na cena de Pedro, né, quando Jesus vai, e ele já tinha pescado a noite inteirinha, pescando e não pescou nada. Aí chega Jesus e fala assim: joga a rede do outro lado. Pedro: Jesus, passei a noite toda. Joga a rede do outro lado. O que Jesus estava falando? Tenta de novo. Aí o que Pedro falou? Sob tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Aí Pedro joga a rede e ele pega tanto peixe que ele sai distribuindo para todo mundo, que não cabia no barco, né? E todo mundo sabe como que foi. Muito provavelmente, a sua pesca maravilhosa está na tentativa que você deixou passar.
Mas nós estamos aqui para falar para você. Eu vou fazer uma brincadeira muito péssima. Acho que eu vou fazer. Vocês não vão escandalizar? Não. Eu tô com vergonha de fazer. Ai, meu Deus. Mas eu vou fazer. Sabe aquela música assim, ó? Tente outra vez. Ridículo, né, gente? Nossa. Mas é o que veio na minha cabeça. Tente outra vez. Você realmente quer isso? Você tem certeza que esse seu sonho, que esse seu projeto é de Deus para a sua vida? Então não para, tenta de novo, e tenta de novo, tenta de novo. Pastora, mas como eu sei que um projeto é de Deus? Quando esse projeto beneficia o reino de Deus. Quando o único beneficiado é você, esse projeto não é de Deus. Quando tem propósito, né? Quando tem propósito. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as suas coisas. E a sua justiça, desculpa. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas. O resto é resto. Aqui não é resto, é todas. Deus vai te dar tudo. Se você buscá-lo em primeiro lugar. Se você procurar nele aquilo que ele tem para a sua vida. Quando você deixar de ficar pensando que, eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Se a Bíblia fala que tem a ver, tem a ver. Se a Bíblia fala que é pecado, é pecado. Se a Bíblia fala que não é bênção para a sua vida, não é bênção para a sua vida. Quando você está disposto a viver os princípios do Senhor e dar passos adiante, mediante a fé que você tem em Cristo Jesus, você vai ser bem-sucedido, porque a palavra de Deus, lá em João 10,10, fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e essa vida em abundância não é no céu, é aqui, na terra. Deus tem isso para você, mas para isso, você precisa, e eu quero que você feche os seus olhos agora, você precisa liberar perdão. Liberar perdão para aquelas pessoas que em algum momento te feriram. E pode ser alguém da igreja sim, viu, gente? Porque nós não somos perfeitos. Nem nós que estamos aqui, nem vocês que estão aí. Pode ter sido seu pai, a sua mãe, seus irmãos, avô, avó, tio, tia, professor. Eu vivi durante muito tempo presa numa frase que uma professora do prézinho tinha falado para mim quando eu tinha 6 anos de vida. Eu fui me libertar disso depois de casada. Tudo bem que eu casei cedo, mas demorou. Demorou muito tempo para eu me libertar de uma frase. Eu colocava a culpa nessa professora. Talvez você que está aqui ou que está nos assistindo em casa já até desistiu de sonhar. Desistiu de projetar, porque você já projetou tanta coisa e não deu certo. E talvez durante esse tempo todo você até sabe que o culpado é você. E eu quero falar para você que você pode se perdoar e seguir em frente. Eu quero que você se imagine agora, com a corrente no pé, com aquela bola de peso. E você vai liberar perdão para essas pessoas que te feriram, para essas pessoas que falaram que você não ia dar conta, que você não ia adiante.
mas eu também quero que você libere perdão sobre a sua vida. Pastora, mas eu não sinto de perdoar, eu estou tão magoada, eu estou tão machucada. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Decida perdoar aquela pessoa que te feriu. Decida perdoar aquela pessoa que fez bullying com você. Aquela pessoa que abusou de você. Seja emocionalmente, sexualmente, verbalmente. Decida perdoar. Chega de viver preso neste passado. Deixando para trás. Prossigo para o alvo. Prossiga para o alvo. Decida nesta noite a escrever uma nova história na sua vida através das tuas atitudes. Fala, eu vou fazer acontecer. Eu não vou mais desistir. Eu vou tentar até conseguir. A pandemia não vai me parar. A frase que eu ouvi quando criança não vai me parar. O brinquedo que eu não ganhei quando criança não vai me parar. A roupa que eu não tinha quando criança e todo mundo tinha não vai me parar. Eu vou prosseguir. Eu prossigo para o alvo. Porque eu não faço parte daqueles que retrocedem, mas eu caminho, eu prossigo para o alvo. Eu não vou deixar vícios me parar. Eu não vou deixar amizades erradas me parar. Eu não vou deixar o medo me parar. Chega, sabe, chega de só ficar se analisando, chega de só ficar escrevendo. Está na hora dos teus projetos saírem do papel e acontecerem. E você que vai fazer acontecer, a partir de hoje, você que já conseguiu se desvincular deste peso, você que conseguiu liberar perdão para você, para as pessoas que te machucaram. Eu quero que você levante. E calma aí, só vai levantar a hora que eu falar. Você vai levantar e você vai falar assim. Não precisa gritar, mas se você quiser gritar, grita. Pode gritar, faz do jeito que você quiser. Você vai levantar e você vai falar assim: eu tomo a decisão de a partir de hoje fazer acontecer na minha vida. Eu não vou mais retroceder. E a partir de agora você pode ficar de pé se você quer realmente tomar essa atitude na sua vida. Eu não sou daqueles que voltam atrás. Não considero retroceder. Mais uma vez. Não sou daqueles que voltam atrás. Não considero retroceder. Se o meu Deus é maior que os meus medos, é maior que minha dor. Se o meu Deus é maior que os meus medos, é maior que minha dor. Eu não temerei se a minha força
está, no Deus que acredita em mim, eu não temerei. Se a minha força está no Deus que acredita em mim. Mais uma vez, nós vamos cantar desde o início. Coloque a mão no seu coração e ministre sobre a sua vida. Não considero retroceder. Não sou daqueles. Não sou daqueles que voltam atrás. Não considero retroceder. Se o meu Deus é maior que os meus medos, é maior que minha dor. Se o meu Deus é maior que os meus medos, é maior que minha dor, eu não temerei. Se a minha força está no Deus que acredita em mim, eu não temerei. Se a minha força está no Deus que acredita em mim, eu não temerei. Deus que acredita em mim, mais uma vez, eu não temerei. Se a minha força está no Deus que acredita em mim. Eu declaro sobre a sua vida unção para prosseguir, unção para quebrar barreiras, unção para romper limites, unção para avançar, unção para prosperar, unção para ser tudo aquilo que o Senhor quer que você seja. Que em nome de Jesus, os teus sonhos, os teus pensamentos, os teus desejos estejam alinhados com os sonhos, com os pensamentos e desejos do Senhor. Que tudo que você fizer prospere. Declaro que as suas mãos são prósperas. Eu declaro sobre a sua mente, a mente de Cristo. E declaro que você não vai mais desistir. Que você vai avançar. Que você não vai dar nenhum passo atrás. Que você vai romper limites. Que você não vai mais retroceder. Que você vai lutar. Você vai lutar com armas espirituais. Orando, jejuando, buscando em Deus, lendo a palavra, participando dos cultos, das células. Mas você também vai lutar com as suas armas naturais, tomando a atitude de ir atrás dos teus sonhos, de tampar os teus ouvidos para aquelas vozes que dizem que você não dá conta, que você não é capaz. Que em nome de Jesus, que os teus ouvidos estejam abertos para ouvir do Senhor o quanto você é amado por Ele, o quanto você é amada por Ele, independente de tudo que você viveu até agora, independente de quantas vezes você caiu.
Independente de quantas vezes você desistiu, você é amado. E Ele te espera, de braços abertos. E Ele te diz nessa noite, você nunca esteve sozinho. Essa caminhada você não vai sozinho. Eu estou contigo. Eu vou à sua frente, abrindo caminho. Eu vou à sua frente, te dando estratégias. Eu vou à sua frente, te abençoando. E quando você precisar, Ele vai te carregar no colo. Mas você não vai desistir, porque em todo tempo Ele estará contigo. E você vai senti-lo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no seu coração. Te espero amanhã, domingo, Dia dos Pais. Nós ainda temos algumas vaguinhas da nossa lista.